Bom, nesse vídeo nós vamos concluir o que nós vimos vendo aqui a respeito do Python, né? E nessa conclusão nós vamos aprofundar o uso do Python para matemática, né? E os usos específicos que nós vamos fazer é comandos para realizar somatórios. Nós vamos ver o uso de funções trigonométricas, matrizes e a elaboração de gráficos, tá? Para usar essas funcionalidades que são um pouco mais elaboradas na matemática, nós vamos ter que começar a usar os módulos do Python. E os dois módulos que nós vamos usar para cumprir essas funcionalidades serão o NumPy e o Matplotlib, tá? Então, esses dois módulos, com exceção da realização de somatórios, esses módulos terão que ser incluídos no começo de todos os códigos, tá? Nós vamos ver a sintaxe para fazer a inclusão desses módulos, né? Então, nós já terminamos o vídeo anterior realizando uma soma de PA, e aqui só formalizando, né, essa proposta para realizar somatório, que é inicializar uma variável com o valor 0 e somar ela para uma parcela a cada iteração, certo? Que é o que nós chamamos de acumulação, tá? Então, nós temos aqui uma proposta, né? Inicializa a soma como 0. Começa aqui um comando de iteração, que pode ser tanto while quanto for. E aí daqui nós atualizamos a parcela. E aí com o novo valor da parcela nós fazemos soma igual ao valor anterior da soma mais a parcela. Caso necessário, põe outros comandos, né? Mas o que interessa é que a cada iteração tem uma atualização da parcela e nós acumulamos esse valor da parcela ao valor do somatório, né? E aqui, como exemplo, vamos realizar aqui o cálculo da soma dos 100 primeiros números inteiros, empregando iterações. Bom, se a intenção é fazer a soma dos 100 primeiros números inteiros, dessa vez eu vou tentar realizar por meio do while, tá? Então vou inicializar a soma aqui. E vou inicializar aqui também uma variável que eu vou chamar de i e vou colocar o valor dela 0, tá? Então, se nós queremos a soma dos 100 primeiros números inteiros, na verdade vou inicializar aqui o i como 1. Eu vou fazer o while enquanto esse i não chega ao valor 101, certo? Então, enquanto o i for menor do que 101. E o que é que nós vamos fazer? Fazer soma é igual a soma mais i, certo? Então, a primeira parcela aqui, que vai ser colocada na soma, vai ser o valor 1, que é o primeiro valor que eu dei aí aqui antes do while, né? Então, a única coisa que está um pouco diferente do que eu propus no slide aqui é que eu vou atualizar o valor da parcela depois de realizar a atualização da soma, tá? Então, aqui eu vou fazer a atualização desse valor inteiro para que ele seja o valor anterior mais 1, de modo que ele resulte, né, essa parcela resulte no próximo número inteiro, não é isso? Então, essa iteração vai continuar ocorrendo até que a gente atinja aqui o valor 101. O valor 101 é um número após o valor 100, que é o centésimo número inteiro. Então, ele não deve ser somado. E aí, quando a gente aqui vier para o teste, em que vai se verificar se o número é menor do que 101, o teste vai dar falso, né? Então, ele vai sair da iteração. E aí, nós podemos colocar aqui, né? Somatório. Então, nós salvamos aqui e executamos. Daí aqui deu que o somatório dos 100 primeiros números inteiros é 5.050, né? Nós sabemos que pela fórmula, né, a gente pode fazer também 1 mais o último valor, né, o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, que são 100, dividido por 2, que de fato dá 5.050, né? Então, bom, essa é a ideia aqui, relativamente simples, para a gente realizar os somatórios.
Agora vamos fazer mais esses dois exemplos aqui. Dessa vez eu vou usar o for. Então eu vou inicializar minha soma com o valor 0. Vou fazer o for aqui. O que nós podemos ver aqui com relação a esse somatório? Que o primeiro termo é 12, então aqui é uma espécie de A0, não é isso? E o segundo é 3, que é o A1. E a gente poderia dizer que esse cara aqui é 12 vezes 1. Esse cara aqui é 12 vezes 1 quarto. E esse aqui é 12 vezes 1 sobre 16. Né? Já que dividido por 4 aqui fica 3 quartos. E se nós acompanharmos aqui, a cada novo termo nós estamos multiplicando por 1 quarto. Né? Então, de forma geral, o nosso AK ele é 12 multiplicado por 1 quarto elevado a K. Certo? E para cumprir todos os valores aqui, o K tem que percorrer os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então aqui para K, de 0 até 5. Veja que a linguagem que eu usei foi para K, de 0 até 5. Né? Então para K, na amplitude 6, tá? Então, lembrando que a função range, se eu não der o valor inicial é 0, e se eu também não der o passo é unitário. Então, esse aqui vai cobrir os valores de 0 até 5. Então, a nossa parcela será o nosso termo AK, não é isso? 12 multiplicado por 1 quarto, e esse 1 quarto elevado a K. E eu posso dizer aqui que a soma é igual a soma mais a parcela para atualizar o valor da soma. Dessa vez eu vou simplesmente aqui imprimir o valor de soma. Daí nós chegamos no valor, né, 15,996 e mais alguns decimais aí. Bem próximo de 16, certo? E aqui ele pede para eu realizar o problema com 100 termos, certo? Veja que aqui nós já estaríamos entrando no universo em que o computador se mostra muito mais útil, né? Esse aqui eu até poderia tentar fazer na mão. Já esse aqui seria um pouco complicado. E no nosso programa é simplesmente 100 termos. É do termo 0 até o 99, eu só preciso mudar o range aqui, no qual o K vai percorrer, certo? Então eu vou rodar aqui e nós obtivemos aqui exatamente 16, né? Para saber se esse valor é exatamente 16 mesmo ou se é um valor truncado, eu vou pegar o valor de soma, certo? Então, se eu continuar escrevendo aqui, eu posso executar aqui, por exemplo, print soma. Ops, eu botei P maiúsculo. O valor de soma da última execução do script, ele permanece disponível, tá? Inclusive o valor de K também, por exemplo, certo? O valor de K, 99, que foi o último valor que ele assumiu aqui no range. Tá? Interessante ter dado 16, se eu fizer aqui soma menos 16. Então ele está nos respondendo que dá 0. Então o valor da soma atingiu exatamente o valor 16, tá? E o valor 16 é a soma da PA infinita, tá? Então, na verdade, ele só deveria ter atingido o valor 16 com infinitos termos, né? Aliás, a soma da PG infinita, né? Então, a soma da PG infinita, ela dá o primeiro termo, que é 12, dividido por 1 menos a razão, e a razão é 1 quarto, né? Nós vemos que a soma de infinitos termos dessa PG daria 16. Como a matemática do computador ela é aproximada,
Então, ela acabou aproximando para resultar no valor em que ela teria quando tivesse somado infinitos termos, tá? É um fato aí interessante com relação a esse somatório de PG, em que aí nós somamos apenas 100 termos e atingimos o valor limite devido às aproximações do computador. A partir daqui, nós vamos começar a ver as primeiras aplicações dos módulos, tá? Então, isso significa que os módulos deverão estar instalados no seu computador, tá? No Linux, como há uma grande variabilidade nas diferentes distribuições, é bom você descobrir qual é a forma mais adequada para a sua distribuição, tá? Então, se você está usando o Linux, eu creio que você já é um usuário mais avançado, você vai conseguir descobrir aí, tá? Mas as formas comuns é instalar o pip, tá? Esse programa pip é um gerenciador de módulos padrão aqui do Python. E em seguida usar ele para instalar um módulo, tá? Então um comando típico para instalar o pip é sudo apt-get pip, né? E uma vez que o pip esteja instalado, executar o pip com a opção install e o nome do módulo, tá? Algumas distribuições, é o caso da que eu estou usando, por exemplo, para instalar o módulo, ele é feito de forma direta, tá? Eu coloco o nome Python Tech no nome do módulo, tá? E ele instala o módulo para mim, tá? No Windows, também é recomendado que se use o pip, e o pip vem instalado na instalação padrão do Python, tá? Para conseguir executar o pip no Windows, você pode executar no console, no CMD ou no prompt de comando, o comando py, certo? Que é para executar o Python. A opção "-m" é para que o programa rodado esteja na pasta de programas de módulos da instalação do Python. Ou seja, o pip já vem instalado como um pacote, um módulo dentro da própria instalação do Python. E aí, rodando o pip, a opção é install e borro o nome do módulo, tá? Então, py "-m pip install nome do módulo. Durante o programa, quando nós precisarmos utilizar um módulo, será necessário importar o módulo, tá? E para importar o módulo, nós vamos usar o comando import, tá? Aqui são duas propostas, certo? Ou seja, isso significa que existem muitas outras, tá? Então a gente pode usar a sequência import, nome do módulo, as, né? As é como em inglês, não é isso? Importar o módulo com um apelido, certo? E essa outra proposta aqui é do módulo importar, e aí você colocar aqui apenas algumas partes que você vai importar do módulo, tá? Então vamos ver aqui como algumas variações aqui de como usar o valor de pi. E esse valor de pi está disponível no módulo NumPy, tá? Então se eu vier aqui no shell e reiniciar ele zera todas as variáveis antigas, certo? Então aqui estaria o shell, né, o Python, se nenhum módulo tivesse sido importado, tá? Então veja que aquele valor de soma, ele foi perdido, porque ele foi da última execução, eu reiniciei, já não tenho mais o valor dele. Se eu escrever pi, ele não sabe o que é, certo? Ele não conhece pi. Então nós vamos fazer aqui um import NumPy. Só isso, tá? Sem apelido. E para conseguir ter acesso ao pi que está dentro do NumPy, eu preciso escrever o nome do módulo, ponto, nome da variável, tá? Então, se eu executar aqui agora, então ele conseguiu achar lá dentro do NumPy, que está devidamente importado, o valor de pi e imprimiu aqui pra gente, certo? Se eu resetar aqui, restart shell, e tentar aqui numpy.py, ele já também não sabe o que se trata, certo? Se eu tiver no shell, eu também consigo importar, tá? Importo NumPy, a partir de agora ele conhece o NumPy. Se eu vier aqui, numpy.py, ele tem acesso ao valor, tá?
Só que, veja, sempre que eu for usar pi, se eu tiver que colocar aqui numpy.py, dá muito trabalho, certo? Então eu posso dar um apelido aqui para ele. É muito comum vocês encontrarem exemplos, por exemplo, na internet, em que o pacote NumPy vai ser referenciado como np. Tá? E eu poderia resumir isso aqui como np. E agora ele está acessível por np.py. Se eu puser numpy.py, ele não sabe o que é, porque ele chama o NumPy de np, porque eu dei um apelido para o módulo. Tá? Então vamos lá, se eu posso também do NumPy importar apenas o pi. Tá? E aí, quando eu importo o pi, eu não preciso mais fazer referência ao pacote. Tá? Então, eu tenho acesso ao pi apenas escrevendo pi. E tem o golpe aqui que é para pegar tudo que o pacote tem, tá? Que é do pacote importar asterisco, tá? Asterisco significa tudo. Então, se eu executar aqui também, ele vai ter acesso, porque se ele importou tudo, ele importou inclusive o valor de pi que está no módulo. Tá? Então, essas são algumas das formas aí. Praticamente todos os nossos programas a partir de agora vão ter essa linha aqui, em que nós vamos importar tudo do NumPy, tá? Qual o problema de eu importar tudo? É que cada coisa que eu vou importando tem um nome, certo? Então, a partir desse momento, eu não deveria reutilizar esses valores esses nomes para outras variáveis, certo? Então, eu começo a restringir a possibilidade de uso de comandos, porque alguns deles já têm nome, certo? Você pode acidentalmente acabar sobrescrevendo, por exemplo, um valor que estava anteriormente definido no módulo, tá? Isso não significa que vai bagunçar a sua instalação do módulo, tá? Só significa que naquela execução, aquele valor vai estar de acordo com o que você definiu. Então, se eu executar aqui, por exemplo, então eu executei apenas, importei tudo do NumPy, certo? E a gente está vendo que o valor de pi está correto, né? Se eu vier aqui e atribuir o valor 5 a pi, se eu chamar pi novamente, o valor vai estar incorreto, tá? Ou seja, começa a haver conflito entre as variáveis criadas pelo usuário e as variáveis que foram obtidas a partir do módulo, né? E não só variáveis, como funções e outras entidades da programação do Python aí, que estiverem disponíveis no módulo. Todas as funções trigonométricas que nós usamos estão disponíveis no NumPy, tá? Então o seno vai ser encontrado no NumPy como sin, certo? O cosseno como cos, a tangente, que normalmente aqui no Brasil nós identificamos como TG, em países de língua inglesa, a tangente costuma ser chamada de tan. Tá? Arco, seno e a inversa do seno, né? Tem que estar como arcsin, a do cosseno arccos e a da tangente arctan. Tá? Então vamos agora finalmente nos aproximar aí de começar a fazer coisas um pouco mais complexas. Tá? Esse exemplo aqui vai ser interessante porque eu vou fazer uma aplicação direcionada à elaboração de gráfico. Um pouco mais à frente, nós vamos ver outra forma de elaborar gráfico dentro do próprio Python. Tá? Mas essa aplicação que a gente vai ver agora, ela vai nos dar uma forma de ler uma grande quantidade de valores que eu posso ter feito no meu programa usando um programa como os programas de planilha, certo? Porque a minha proposta aqui é que nós façamos o gráfico de 2 períodos da função seno utilizando um programa de edição de planilha, como o LibreOffice Calc, Microsoft Excel, Google Sheets, etc. Certo? Certamente qualquer programa de edição de planilha que você tiver aí, ele vai ser capaz de abrir um arquivo no formato CSV. Tá? Então CSV vem de comma separated values. Então valores separados por vírgula, tá? Então como é que nós vamos fazer isso aqui, tá? Bom, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter que criar esse arquivo do tipo
valores separados por vírgula. E esse tipo de arquivo é um arquivo de texto comum, que ele é interpretado como uma planilha. Cada linha, valores que estejam separados por vírgula, vão ser tratados como células distintas da planilha. E quando eu aperto um Enter, um caractere de nova linha, nós vamos ter uma nova linha da planilha. Então, com isso, eu consigo estruturar colunas e linhas numa planilha. Tá? E aí, como é que o programa de planilha normalmente faz gráfico? Ele precisa do valor do x e do y, certo? Então, o que eu vou fazer é colocar vários valores de x e o seu correspondente valor de seno de x, que seria o y. E com isso eu vou elaborar o gráfico com essas duas colunas. Então eu vou ter que, na hora de imprimir, separar esses valores por vírgula. E no fim da linha eu tenho que dar um Enter. Quando eu terminar, eu vou copiar esses valores no arquivo e vou abrir num programa de planilha. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou querer 2 períodos, certo? Então eu tenho que inventar aqui algum parâmetro de quantidade de pontos que eu vou colocar, tá? Todos os gráficos que se fazem no computador, eles não são exatamente contínuos, certo? Eles são formados por uma sequência de pontos. Então eu julgo que 100 pontos é o suficiente para ter 2 períodos em que as linhas entre os pontos vão estar relativamente suaves a ponto de nos enganar, né, quando nós formos ver o gráfico e achar que esse gráfico é uma curva, tá? Quando de fato vai ser uma sequência de segmentos de reta. Só que são segmentos de reta tão pequenos que nós não vamos perceber. Então eu vou fazer 100, certo? E aí o que eu vou fazer? Simplesmente um for. Vou colocar uma variável aqui, k, e vou fazer esse k percorrer 100 valores. No caso aqui ele vai percorrer de 0 a 99, certo? E o que eu quero? Eu quero que quando o k chegue no valor 99, ao percorrer de 0 até 99, ele tenha percorrido 4π da fase do seno, certo? Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente calcular aqui o y como sendo igual ao seno de k multiplicado por 4π dividido por 100. Certo? Então, quando o k se aproximar de 100, na verdade não vai dar exatamente 2 períodos, vai ficar faltando um pouquinho de nada, eu posso botar aqui 101. Pronto, aí agora sim vai dar exatamente. O último valor que k vai assumir é 100. 100 sobre 100 dá 1. 1 vezes 4π dá 4π. Tá? Então, esse argumento aqui, quando k é 0 vale 0, quando k é 100 vale 4π, ele vai percorrer os valores do seno de 0 até 4π. Então esse argumento aqui é o meu x, certo? E o que eu preciso? Eu preciso imprimir os valores de x e y. Só que minha separação, é interessante que até então nós não tínhamos usado isso, mas sempre que eu coloco uma função aqui que é conhecida do IDLE, ele nos dá a sintaxe, tá? Então, ó, lembra aqui que a separação no print é um espaço em branco. E o fim do print é um enter. Então, o fim tá ok. O que nós queremos é que ao fim dos valores que vão ser colocados numa linha, eu tenho um caractere de nova linha, que é o /n. Mas eu não quero que a separação entre os valores seja um espaço em branco. Eu quero que a separação entre os valores seja uma vírgula. Então eu vou mudar o caractere de separação para ser vírgula. E acabou. Isso aqui vai ser o suficiente para gerar todos os nossos valores. Então vamos executá-lo. Obviamente, esqueci de
importar aqui o NumPy. Então eu vou importar tudo, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou importar só o seno. Eu tenho que importar o seno e o π, certo? Então, executa. Então ele gerou aqui os valores, certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esses valores que ele gerou aqui, vou copiar. Então vou vir aqui na pasta que eu estou trabalhando, vou criar um arquivo vazio, tá? Que eu vou chamar aqui de pontos senoide. E aí eu tenho que salvar ele com a extensão CSV, tá? E vou editar ele aqui num programa similar que é o bloco de notas. Tá? Você pode usar um bloco de notas ou qualquer editor de texto. Vou copiar esses valores aqui. É importante notar aqui que os valores numéricos do Python estão sendo impressos com a função print, usando o ponto como separador decimal. Tá? Como a gente está usando aqui um arquivo do tipo valores separados por vírgula, é isso que nós desejamos. Tá? Se porventura tivesse aqui vírgula, seria necessário editar aqui, certo? Você poderia usar a própria ferramenta de planilhas para substituir valores, né? Ou recorrer a alguma forma. Você pode também trocar a vírgula de separação dos valores, por exemplo, por ponto e vírgula, tá? O próprio editor de planilhas normalmente vai identificar que a sua intenção é alterar o caractere que separa os valores. E vou salvar isso aqui. Tá? Agora que está salvo, inclusive aqui no meu computador, ele já associa aqui ao LibreOffice, tá? Então vou abrir aqui com o LibreOffice. No LibreOffice, ele tem esse auxiliar de importação aqui, tá? Ele pergunta se é essa realmente a separação dos valores aqui. Então ele já separou aqui em duas colunas, conforme nós queríamos, tá? Bom, e aqui está a coluna com X e a coluna com Y, certo? Então, no meu LibreOffice ele já está identificando isso aqui como número, tá? Então eu vou selecionar tudo aqui. E vou inserir aqui um gráfico. O tipo de gráfico que eu quero é scatter. Então vou colocar linhas entre os pontos. Então tá aí, ó. Um gráfico do seno com 2 períodos. Dá para ver aqui pelo gráfico, pela escala do gráfico, que o gráfico vai de 0 a 1, depois de 1 até menos 1, certo? E que de fato aqui, ó, de 0 a π, nós temos os primeiros 180 graus, não é isso? Π é 3,14, então está aqui entre 2 e 4. E de π até 2π, que é 6,28 mais ou menos, nós temos aqui a parte negativa do gráfico, né? E aí conclui aqui com mais um período. Então, missão cumprida. Nós vamos dar continuidade aos próximos tópicos no próximo vídeo. Até uma próxima.